Oi gente, seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje eu preparei uma listinha de doramas favoritos de um dos meus autores favoritos, o Lee Chang-hyuk. Isso mesmo, gente, listinha de dorama com ele, o Maioral, um autor muito versátil e que trabalha não só em romance, em ação, em drama. Então vim indicar os meus doramas favoritos dele. Então continua assistindo, que tem indicação de dorama, tem indicação de ator que arrasa na atuação, então vocês vão gostar. Então já clica o dedão aí no like, vai deixando muito like. Vocês sabem que o like ajuda o vídeo a se tornar relevante e chegar para mais pessoas. Também já clica no botãozinho vermelho, porque vocês sabem, se ele tá vermelho quer dizer que você ainda não se inscreveu e tá esperando o quê? Se inscreve aqui no canal, ajuda o canal a crescer cada vez mais. Vocês sabem que eu faço isso com todo o meu amor, minha dedicação. Então vamos lá, gente. Se você ainda não se inscreveu, clica agora no botãozinho e se torne inscrito aqui no canal. Também ativa o sininho, que assim você não vai perder nenhum dos nossos vídeos e o YouTube vai te notificar. Então, gente, como eu tava falando, o Lee Chang-hyuk é um autor muito versátil. Ele tem 36 anos e é um dos autores que eu mais curto, assim. Eu já assisti muitos doramas dele, eu posso trazer de outros autores, mas vamos começar com ele, né? Que eu selecionei alguns doramas para vocês conhecerem, doramas que eu amo de paixão e que são muito bons, então vim indicar para vocês. Ao todo, ele tem mais de 15 dramas e filmes distribuídos em muitos streamings, seja Viki, Netflix, Star+, então ele é um autor que tá em todas as plataformas praticamente e no Cocoa também. Começando por esse, que é muito querido por mim, engraçado do começo ao fim, gente, é uma comédia romântica muito boa, gente, você não consegue não rir, já nos primeiros minutos do dorama você já está rindo e é muito bom, que é Parceria Suspeita, em que o Lee Chang-hyuk interpreta um promotor e ele trabalha muito sério com um promotor e não faz nada de errado, gente, nada. Ele sempre anda na linha. Só que aí ele conhece a estagiária dele, que é um problema ambulante. Terminou com o ex-namorado porque ele traiu ela e os dois se conheceram, contextualizando a história, os dois se conheceram antes de trabalharem na promotoria. Ela tá terminando a faculdade, então antes de terminar ela tem que fazer esse estágio, né? E ela foi aceita para fazer estágio com ele. Só que antes de chegar essa carta do estágio, os dois se conheceram numa noite. Na noite que ela descobriu a traição do ex-namorado. E aí, como ele já foi traído e ele ouviu ela gritando, né, sobre essa traição, pra ela não sair tão humilhada, né, ele dá uma leve ajuda, assim, pra ela, né? E não vou contar muito porque essa cena é muito legal, é bom vocês assistirem. Então eles se conhecem por causa disso. E depois disso aí, dele ajudar ela com o ex-namorado dela, eles vão beber todas e os dois apagam. Aparece lá na casa dele e os dois não têm noção do que aconteceu. Se eles dormiram junto, o que eles fizeram nessa noite, os dois não têm noção nenhuma. Só tem alguns flashes da noite, mas que não diz nada, porque são flashes deles bebendo, tirando roupa, então não dá pra entender nada do que aconteceu. Resumindo, ela foge da casa dele antes dele acordar. Os dois ficam com essa pulga atrás da orelha. Aconteceu? Não aconteceu? O que rolou naquela noite tão doida? E aí sim ela vai trabalhar lá com ele na promotoria, recebe a carta e os dois ficam impossíveis, porque ela quer saber o que aconteceu naquela noite e ele nem quer falar do assunto, só fica dando mais e mais trabalho pra ela ser daquele chefe carrasco. Então, tipo, ela fica puta da vida com ele, né? Os dois têm muito enemies to lover, brigam demais. E a química dos dois, gente, a química dele com a atriz Nandium foi maravilhosa. Vocês podem assistir no Cocoa, na Netflix e na Viki. E ainda tem mais coisa, gente, por isso que eu falo, esse dorama é incrível. Não tem só essa comédia romântica, também tem um suspense de mistério, porque essa assistente dele, depois que ela passa por esse período, né, de ser estagiária dele, ela se forma, vira advogada. Mas o que vai acontecer? Esse ex-namorado dela vai morrer.
e vai morrer na casa dela e ela vai ser acusada de matar ele. E aí, como ele vai ajudar ela? Porque ele vai ser o promotor que vai acusar ela, só que ele sabe que não foi ela. Então, gente, tem muita coisa nessa história, é muito, muito legal esse dorama, gente. Então, vocês têm que assistir, é maravilhoso. O próximo dorama, o de Chaegyeok, não mostra só que ele é o rei da química, né? Porque ele tem química com toda atriz que ele contracena em cenas de romance. Mas também ele mostra como ele é feito também para doramas assim de drama, de tristeza, de fazer você se emocionar com a história do personagem, chorar com a história dele. Eu tô falando de Apaixonados na Cidade e que dorama que tem um leve sofrimento por esse casal, né? Nesse, ele interpreta um arquiteto e a parceira dele é a atriz Kim Ji-won, que também eu amo muito os doramas dela. E os dois, que química maravilhosa, avassaladora que os dois fizeram. E os dois sofrem tanto nesse dorama, gente. Porque como que é a história? Como eu falei, ele é um arquiteto e ele decide tirar férias e ir bem pra longe lá de Seul. E aí numa praia ele conhece essa mulher tão misteriosa, tão diferente dele, tão livre, tão alto astral, e os dois logo se apaixonam. E o que acontece? Essa paixão é tão, mas tão forte que os dois se casam. Mas ele não consegue ficar o tempo restante que ele ia ficar de férias lá com ela, porque ele tem que voltar pro escritório dele, porque ele que é o chefe, né, e ele precisa voltar. Então ele combinou com a esposa que ele iria voltar pra lá, mas que os dois iam se encontrar uma semana depois. Eles tinham marcado uma data para se encontrarem e aí sim voltarem definitivo para Seul juntos. Só que depois que ele volta, por causa dessa emergência do trabalho, ele não consegue mais falar com ela, ela não atende o telefone, ele não consegue achar o nome dela em lugar nenhum, não consegue ver sinal dela. Ele conversa com os amigos que eles tinham lá naquela praia, naquela cidade, e não consegue também, eles não sabem onde que ela tá. Então, tipo, ela simplesmente evaporou. A única coisa que ele tem são lembranças, a aliança e as fotos que ele tirava, porque ele também é um ótimo fotógrafo. Mas ele ainda não entende como isso aconteceu. Acho que se passou 2 anos, que aí a gente vai vendo que ele ainda não esqueceu a esposa. E aí a gente vai vendo a história dos dois, e além de ver também a história de outros personagens. Porque é legal o No Apaixonados da Cidade, porque conta de uma maneira bem diferente, porque é tipo um reality. As pessoas estão entrevistando eles, perguntando como é se apaixonar, como é cada estágio do amor, e como o amor acontece para eles que estão numa cidade tão agitada, vivendo suas vidas. E aí eles estão nessa entrevista, os dois, só que eles não sabem que eles estão nessa entrevista. E aí depois eles vão se encontrar. E essa parte é muito melancólica, porque a gente vê eles no mesmo lugar sem se encontrar. A gente vê o sofrimento dele, que sofre tanto, falando que como ela foi capaz de deixar ele, que como ela foi capaz de tirar a aliança, sendo que ele nunca tirou a dele. Então é um sofrimento gigante dele. E aí depois a gente vê a história da mocinha também, que não é nada fácil, mas, gente, é muito sofrimento, e os dois fizeram com muita perfeição e com a química de milhões dele. É uma história que super vale a pena, tá disponível na Netflix dublado. O próximo é um dorama bem de ação. Nesse aqui ele também ama fazer ação, ele tem vários assim que tem ação, e o nome é Curandeiro ou Heller, né? E eu amo. Tá disponível na Netflix da Vicky, e nesse ele contracena com a Park Min-yoon, gente. E na época que eles fizeram, acho que foi 2015 mais ou menos, saiu em todo que é trabalho que eles estavam namorando na vida real. Tamanha a química deles, né, gente? Mas claro que era mentira, gente, eles não namoraram na vida real. Mas como a química, ele tem química tão forte com as atrizes que ele contracena, sempre sai esses rumores. Mal ele faz o dorama, sai esses rumores, gente. E como que é a história do curandeiro? A gente vê que aconteceu um incidente no passado com uns estudantes assim, porque eles eram jovens, mas eles não eram estudantes, eles já eram formados repórteres. Aconteceu esse incidente com esses repórteres que mudou a vida de 3 pessoas, que é as 3 pessoas principais desse dorama, que é um repórter super famoso, uma jornalista de fofocas
e um homem misterioso conhecido como curandeiro. E esse curandeiro, o que ele faz? Ele junto com a hacker dele, né, a senhora muito legal, ela como hacker nesse dorama, ele pega trabalhos de quem paga mais. Alguém paga ele para pegar um envelope e levar para tal lugar, ele vai. Alguém paga ele para fazer, sei lá, ameaçar alguém, ele vai. Alguém paga ele para pegar uma amostra de DNA, ele vai. Então, tipo, quem paga mais para ele fazer determinadas coisas, entendeu? E aí isso vai unir eles, porque eles vão ver que eles têm a ver com esse incidente desse repórter, eles são parentes desses repórteres, eles vão começar a investigar por que aconteceu esse incidente e como isso interliga a vida deles. Então é muito legal, porque tem esse mistério, tem essa coisa da ação, né? Porque ele faz essas coisas, ele luta tudo. E também tem o romance, porque ele vai se apaixonar por essa repórter de fofoca, gente. E isso é muito lindo, gente. Muito maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É bem legal, tem vários autores super conhecidos. A trilha sonora é maravilhosa, então vocês vão amar. TK2 é outro de ação, e esse, diferente de Heller, é bem ação mesmo, porque ele é ex-soldado, então nesse tem tiro e bomba, e é tipo aquela coisa de ação que eu amo. Vocês sabem que eu amo dorama que junta romance, mistério e ação, tanto que meu dorama favorito é Vicente, porque tem tudo isso, né, numa coisa só. E no TK2 ele é esse ex-soldado que tem um passado muito misterioso e que ninguém sabe dele. O codinome dele é K2, por isso TK2, o nome do dorama. E a gente vê que ele tem esse passado misterioso, só que a gente vai cada episódio mostrando esse passado misterioso dele, mas inesperadamente ele vai se tornar guarda-costa de uma garota muito rica, e aí ele vai se infiltrar nessa trama de intrigas políticas, porque a filha desse cara super rico tá concorrendo à presidência, gente. Então aí ele vai entrar nesse mundo de intrigas políticas, descobrir coisas do passado e também coisas do presente. Então ainda tem um romance lindo com a Yuna. Vocês devem conhecer a Yuna de Sorriso Real, né? Esse dorama ela ficou super mais famosa. Ela já fez outros dramas, mas com Sorriso Real ela ficou bem mais conhecida. E a química dos dois eu acho super linda. Eu só shippei eles. Tem gente que assistiu esse dorama e shippou ele com a madrasta. Não aconteceu comigo. Se você já assistiu TK2, escreve aqui com quem você shippou ele, com a Yuna ou com a madrasta. Eu shippei ele com ela, não com a madrasta. Eu não vi essa coisa de química entre eles, de coisa assim, de romance, mas teve gente que viu. Então qual é o seu lado? E tenho certeza que vocês vão gostar. Tem plot twist em cima de plot twist, gente. Vocês não esperam o final, que é o final. Então esse também é muito bom pra assistir com ele, com o Ji Chae-hyuk. E também é um dorama que te surpreende muito. O Ji Chae-hyuk, pra mim, tem essa característica. Ele faz doramas que tem essa mesma linha, tipo esse e Curandeiro, que tem essa mesma linha de ação, mas finais bem complexos, plot twists que acontecem no meio do caminho e coisas que você não espera que aconteceria. Então eu acho isso bem interessante, dele aceitar esses trabalhos bem desafiadores. E agora, gente, eu vou falar projetos dele que eu ainda não assisti, mas quero muito, e alguns que eu posso estar já assistindo dele. Então, eu tô assistindo Qual é o Seu Desejo, que ele fez com a Song Yoon, né? Eu amo essa atriz, ela também é muito boa. Eu amei ela quando eu me casei com a minha antifã, e ela também fez na Direção do Amor, então eu amo essa atriz, é muito boa. E Qual é o Seu Desejo, eu tô no episódio 6 ou 7, ele tem 16 episódios, tá na Viki. E é uma história, assim, também bem diferente. O Ji Chae-hyuk, ele faz um ex-prisioneiro que foi parar lá por ser um bandido envolvido com gangue, que botou fogo em tal determinado lugar. E aí, quando ele sai da cadeia, ele precisa fazer um trabalho voluntário. E nesse trabalho voluntário, ele vai parar nesse hospital, que é onde tá a personagem da So-yeon, que é uma enfermeira. Só que lá não é um hospital normal. Lá é um hospital que ficam pessoas... como que eu posso falar a palavra? São pessoas que vão morrer, não tem cura, eles estão lá só para passar aqueles últimos
os últimos dias que restam para eles ir lá, porque qual é o seu desejo lá? Eles têm essa equipe, a equipe gênio. Lá eles tentam realizar o último desejo da pessoa, a última coisa que ele quer. Conhecer um artista, fazer um show, fazer um teatro, alguma coisa, eles realizam esse último desejo. E ele vai lá, ele vai lá fazer trabalho voluntário, trabalho... Não tem aquele trabalho que eles mandam o prisioneiro depois quando sai da cadeia em liberdade provisória, exatamente isso. Ele vai ser obrigado a fazer esse trabalho voluntário, e ao fazer esse trabalho voluntário, ele também vai repensar muitas coisas na vida dele, né? Ele é muito solitário por ele ser órfão, a infância que foi muito difícil. Então a gente vai vendo várias camadas. Esse também é um dorama bem assim, mais dramático, mais puxado pro drama, pro melodrama. É por isso que eu tô assistindo bem devagarzinho, enquanto vou também assistindo outras coisas, porque ele é um dorama bem assim pra absorver. Não é bem rápido, não tem tanta comédia, tanto assim, tem mais coisa de drama e sofrimento. Outro que eu quero assistir dele é De Volta às Raízes, né? Eu quero muito assistir, muita gente falando desse dorama que ele fez com a Hyo-sun, tá dublado na Netflix, e eu me interessei muito, dá pra ver que é um romance de segunda chance. Os dois namoraram e depois, tantos anos depois, vão se reencontrar na cidade de Natal e quem sabe dar uma segunda chance. Outro que eu quero também assistir é o Pior Mal, que ele fez com o Hyo-jun, a Bibi e a Isemi, dorama do ano passado da Star, super falado, todo mundo falava desse dorama. Ele tem poucos episódios, se não me engano, acho que tem 8 ou 7, no que ele e a mulher dele, que são policial, vão se infiltrar no outro lado, né, no lado da máfia, para investigar. Mas será que nisso eles não vão também acabar destruindo o seu próprio casamento, já que eles vão ter que fazer o que for preciso para se infiltrar lá, até se relacionar com outras pessoas. Então é um drama que também a gente já vê essa pegada dele. Como eu falei, ele faz muitas coisas de ação, né, nesse Pior Mal, ele é policial. Então é uma pegada que eu gosto muito, tô curiosa pra assistir, mas ainda não assisti. Então esses daí eu quero assistir. Qual é o seu desejo? Eu quero concluir. Mas e vocês, gente? Já assistiu o dorama com o Ji Chae-ok? Se já, me conta aqui nos comentários qual que foi, gente. Vamos conversar, porque eu amo conversar. Já falei pra vocês. Me sigam lá no Dorameira, me chamem lá no direct, que eu amo falar muito, muito, muito. Vocês sabem que eu amo falar, né, gente? Fala muito! Fala muito! Fala muito! E também, gente, a gente tem nosso grupo no Telegram. Agora a gente tá no Telegram. A gente migrou do WhatsApp pro Telegram. Então, se você ainda não tá sabendo, a gente tem um grupo lá de dorameiros que a gente conversa de dorama, do que eu tô assistindo, do que vocês estão assistindo. A gente manda fotinho, meme, tudo, figurinha, gente. Então agora a gente tá lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Então, se você ainda não entrou no grupo, vai lá, tá, gente? Então entra que a gente conversa de tudo sobre dorama, sobre fazer sessão de dorama. Eu quero fazer ainda com vocês, mas a gente tá vendo a melhor data lá que eu vejo com vocês pra gente fazer sessão de dorama, pra gente assistir alguma coisa junto. Também links de onde assistir dorama, tudo lá nesse grupo. Então entram lá no grupo dos dorameiros. E é isso, gente, esse foi o vídeo. Como eu já falei, pretendo trazer falando de outros autores, mas esse foi o primeiro, né? Vamos ver quando vai ser o próximo. Mas não se esqueça, antes de sair do vídeo tem que se inscrever aqui no canal, exatamente. Vejo vocês no próximo vídeo do canal.